Nesse nosso segundo podcast, a gente resolveu andar um pouquinho para trás no tempo e trazer as referências da Renata, lá da época da hotelaria, para contar para vocês as similaridades entre a jornada do cliente num hotel, na área do turismo, e o paciente dentro da clínica, do consultório. Experiência do cliente, experiência do paciente se cruzam em vários setores. E aí, trazendo essa expertise da Renata, depois de tantos anos na hotelaria, a gente decidiu mostrar para vocês como são parecidas as jornadas dos dois clientes. É verdade. E são tantos processos invisíveis para gerar essa experiência. E vamos falar de quando o hóspede vai chegar no hotel. Ele chega no hotel e ele vai parar em frente. A primeira coisa que ele vai ter que encontrar é um valet. Sim. Primeira coisa, porque ele vai parar o carro, ele vai deixar o carro ali para ele entrar no hotel. E isso na clínica precisa acontecer também. Poucas pessoas pensam, inclusive, nesse conforto do paciente até antes de entrar, né? Então, um local que seja fácil do paciente estacionar, ou uma clínica ou um consultório que ofereça um estacionamento. Isso é reduzir esforço do paciente, é melhorar a experiência dele também. Então, mesmo antes de pisar na clínica, a experiência do paciente já começa, como no hotel. E aí o paciente entrou, ele vai encontrar de cara o concierge. O concierge é a pessoa que vai dar boas-vindas, que vai apresentar o hotel e vai encaminhá-lo para a recepção. Aliás, é uma figura essencial, né? Essencial. Mas o concierge também é uma figura que existe nas clínicas, né? E pouca gente sabe, né? Já tivemos, inclusive, clientes em que a gente treinou concierge para atender o paciente. E principalmente em clínicas que são maiores ou têm várias especialidades. O paciente precisa estar sempre conduzido, sempre acompanhado na jornada dele, inclusive física, por onde ele vai passar, qual setor ele vai ser direcionado. E ter essa figura do concierge, que é quem vai acompanhar o paciente sabendo o que ele foi fazer ali, qual médico ele vai consultar, qual é o problema dele, qual a previsão de atendimento que ele vai ter naquele dia, o que pode ser servido ou não para ele. Então, é uma figura muito importante em clínicas a partir aí de médio porte, que faz toda a diferença na experiência do paciente. Quem passa por um concierge entende a importância dessa figura num consultório, numa clínica. E aí o concierge leva esse hóspede, né, na hotelaria para a recepção. E na recepção já tem que ter a reserva que foi feita antecipadamente para esse hóspede, a ficha desse hóspede, qual é o apartamento que ele vai se hospedar, qual andar, quanto tempo esse hóspede vai ficar no hotel, se ele está ali a trabalho, se ele está ali a lazer. Então, depois desse caminho, ele está ali, nessa parte de check-in. Exato, que existe também nas clínicas e nos consultórios. Então, quando o paciente chega no balcão da recepção, é muito importante que a equipe esteja preparada para receber esse paciente, inclusive trabalhando a antecipação de, no dia anterior, ter visto essa agenda, né? Acompanhado quais pacientes vão ser atendidos. O concierge vai ter essa informação, mas o time da recepção também precisa. E quando o concierge não existir, aí sim vão ser só os recepcionistas. Saber o histórico daquele paciente. Chamá-lo pelo nome, a gente já falou sobre isso em relação à experiência. E saber qual é o histórico daquele paciente ali, né? O que vai acontecer com ele, para onde ele vai ser direcionado, as preferências desse paciente, né? A gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas a recepção precisa estar preparada para esse check-in que o paciente faz também quando chega, né? Exato. E depois que ele fez check-in, que ele vai para o quarto dele, nós então vamos falar, vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, um processo que parece simples, às vezes invisível para o hóspede nem vê esse processo acontecendo, mas ele é cheio de sistemas, de método e de rotina. E também, não só trazendo da hotelaria, esse exemplo, mas é muito sustentado pelo que nós falamos, que a gestão sustenta a experiência. Sim. Com seus processos, com seus métodos. Então, esse exemplo é o carrinho da camareira. O carrinho da camareira, ele tem que ser pensado estrategicamente para check-in, arrumação e check-out. Então, a camareira, ela tem que preparar o carrinho para arrumação, por exemplo.
Na arrumação, quando ela vai entrar no quarto, ela precisa recolher as toalhas sujas, ela precisa verificar se os itens de higiene já foram utilizados, ela precisa verificar o consumo do frigobar. São vários processos que o carrinho dela está preparado, montado para que ela faça aquela demanda. Só que veja bem, se estendendo um pouco assim nos processos. Se o hóspede consumiu algo do frigobar, aquilo ali saiu do estoque. Se saiu do estoque, veio do setor de compras, que comprou e foi para o estoque. E se o setor de compras comprou, veio da autorização do financeiro, que pagou. Então, um simples carrinho de camareira, em que é invisível andando pelos andares, ele passa por vários setores, com vários processos, mas que não pode ter erro. Você acredita que, às vezes, uma dupla de camareiras, elas tinham que dar conta de 20, 30 apartamentos. Então, se esse carrinho ele não está todo montado, preparado de uma forma estratégica, e tudo foi pensado, o estoque, a compra para essa reposição, a lavanderia, vai dar errado. Com certeza. Né? E nas clínicas a gente espelha esse exemplo aí com coisas mais simples. Por exemplo, um paciente chegou e aí é preciso entregar um documento para ele, né? Precisa estar tudo muito alinhado. Vamos supor na recepção. E aí a pessoa que está na recepção precisa de papel, uma impressora com tinta, né? O sistema dela funcionando. Isso envolve, como no hotel, outros setores, né? Compras, orçamento, UTI, se o sistema der algum problema aí na hora do agendamento. Então, a gente tem que entender esse elo que tem, né? Isso é um exemplo excelente do que a gente fala sobre a experiência sustentada pela gestão. O paciente chegar ali e ver tudo perfeito, né? O café sendo servido, o bolo pronto, a recepcionista impecável, o sistema funcionando, tudo isso é só o que é tangível para o paciente. Exato. Mas o que está por trás e depende de uma gestão eficiente, né? De um controle eficiente, vai muito além. A experiência, na verdade, do paciente é a pontinha do iceberg, né? Por baixo tem muita estrutura que faz tudo isso acontecer. E é por isso que a nossa bandeira é sempre essa. A experiência só funciona e só existe se for sustentada pela gestão. A base toda da experiência do paciente vem através de uma gestão eficiente, né? Inclusive, treinamento de todas as equipes Sim. específicas para cada processo desse. Sim. Porque você imagina, um treinamento eficaz, você vai deixar profissionais, colaboradores capacitados para a demanda do que ele tem que cumprir. Então, se a camareira ela vai verificar o que foi utilizado no frigobar, e ela vai passar para os setores, vai ter esse processo. Mas, além disso, o olhar dela para perceber e pontuar para esse outro setor que, olha, a Coca Zero não tem saída. A gente quase não tem saída da Coca Zero. Sim. Essa percepção para que ela possa passar por um outro setor, para o setor comercial. Olha, nós não estamos tendo aceitação com o nosso hóspede Sim. da Coca Zero. E aí evita o desperdício, o gasto desnecessário sem buraco no financeiro. E né? você não está fazendo nada para agradar o seu hóspede. Sim. Porque se a Coca Zero é o único item que sempre está sendo mantido ali E não tem saída? e não tem saída, quer dizer que isso não agrada. Sim. Outra forma é ela perceber se no comercial eles decidiram colocar que toda quarta-noite tem drink na piscina. Existe uma cartilha, um QR Code ali, alguma coisa que comunique. Mas se ela percebeu que o hóspede não mexeu naquele painelzinho do QR Code, não mexeu naquela cartilha, o hóspede não está conseguindo entender o que nós estamos querendo comunicar para ele de serviço e de produtos que nós temos. Exato. Eu tenho o spa, eu tenho a massagem, ou eu tenho o drink na piscina. Exato. Mas, se isso fica, por exemplo, em cima do frigobar, e ela foi fazer a arrumação, e ela viu que aquilo está no mesmo lugar, o hóspede não acessou. E isso acontece, né? Sim. Muito. Inclusive, essa falta de conhecimento, né, de produtos e serviços, a gente espelhando para clínicas e consultórios, é muito comum de acontecer.
Tem pacientes que vão até um local para fazer um certo serviço, um certo procedimento e não sabem que naquele local ele poderia fazer outras coisas, outros exames ou consultar outras especialidades. Então, a gente comparando com um hotel, como se eu for a um hotel e não souber, por exemplo, que existe um spa, se eu for a um médico que me oferece dentro da própria clínica exames complementares à minha consulta, também é um desperdício e eu deixo de colocar o meu paciente no centro. Então, voltando ao ponto do treinamento, é importantíssimo que toda a equipe esteja alinhada, treinada e tome conhecimento de todos os itens que existem naquele serviço, naquele consultório. E qualquer coisa que seja adicionada precisa primeiro passar para a equipe e alinhar com a equipe. De novo, a gente chama quem para isso? A gestão. Isso não é um papel necessariamente do médico, a gente não acredita que deva ser. Chamar o gestor e fazer o gestor comunicar a equipe e treinar a equipe de que, a partir de agora, nós temos este serviço, esta facilidade para o paciente, esse bônus, né, ou esse novo aparelho, essa nova tecnologia que pode ajudá-lo, além de ser, obviamente, lucrativo para a clínica, ajuda o paciente, evita que ele saia para fazer isso, de repente, num outro lugar. E, infelizmente, a gente vê muito acontecer. Os pacientes não são informados sobre isso. Inclusive, a gente vê perda de oportunidade de informação para o paciente num lugar que a gente entende que é maravilhoso para se vender, que é a sala de espera, né? É como se o hóspede estivesse no hall de entrada do hotel e já estivesse tendo acesso numa tela, por exemplo, aos benefícios que o hotel oferece. Por que não colocar para o seu paciente na sala de espera uma tela com os serviços da sua clínica, quais especialidades existem lá, como aquele paciente pode ser beneficiado do seu consultório. Enquanto ele está ali na espera, que não deve ser longa, a gente já falou sobre isso, ele tem uma oportunidade de tomar conhecimento de outras coisas e consumir outras coisas que você tem para oferecer também, né? E quando fala, assim, sobre treinamento, às vezes as pessoas vinculam o treinamento na hotelaria e nas clínicas, na recepção, de atendimento, de WhatsApp, de recepção, tudo que envolve isso, mas esquecem exatamente do treinamento, do produto, Sim. do serviço, como nós falamos. Isso é muito comum, tá? Essa rede de hotéis, por exemplo, que eu trabalhava, eles tinham na piscina, eles tinham spa, tinham massagem, mas o treinamento do produto, Sim. diferenciado, o treinamento para o spa, o treinamento de vender esse serviço. Não é quando a gente fala treinamento, principalmente na hotelaria, que tem o treinamento até da forma de empurrar o carrinho da mala, tem o treinamento de como arrumar o carrinho da camareira, como nós falamos agora. Sim. Então, esse leque de treinamento é o que faz a excelência. Perfeito. E a excelência é que vai transformar a experiência do paciente em algo valioso, Sim. que ele possa colocar valor. Exato. Então, a gente, aí falando em valor, pegando esse gancho, né, a gente tem que entender que os pontos de contato com o paciente na jornada, existem várias oportunidades durante essa jornada de gerar o valor do serviço e o encantamento do cliente, né? Então, você já pensou fazer um check-in num hotel e assim que a pessoa da recepção vê o seu histórico ali de hospedagens, te chamar pelo nome, perguntar como foi a sua última estada ali, assim como a gente orienta aos recepcionistas nas clínicas, chame o paciente pelo nome, mas gere conexão com ele a partir de algum outro momento que ele já esteve ali com você, né? Caso Isso. não seja a primeira vez. Então, pergunte como foi a última experiência, ou se ele te deu alguma informação sobre o tratamento ou o motivo do tratamento dele. Hóspede, por exemplo, Isso. Tem hóspede, por exemplo, que só gosta de ficar em andar alto. Então, quando ter essas pequenas informações é ouro. Então, são coisas que previsibilidade, Sim. antecipação, é o que nós falamos. O que não é tangível, o que não é visível, traz mais impacto na experiência Sim. do que é visível. E mais lucro também. Porque, na verdade, quando você entra na recepção de um hotel ou de uma clínica, primeira coisa que você vai ver é muito bonito. A arquitetura tá muito bonito, tá bem decorado, tá todo mundo de uniforme, num padrão, porque tanto na hotelaria tem que manter o padrão.
Tá visível. Sim. Então você você consegue perceber esse valor. Agora, o que você não está vendo é justamente você chegar para se hospedar e saberem que você gosta de ficar num andar alto. Exatamente. É você chegar para se hospedar e imediatamente te levarem no quarto e esse quarto tá com tudo que você gosta, inclusive a Coca-Cola Zero que você não usa, já não está mais lá. no frigobar. Perfeito. E esse tipo de coisa que não é visível, como a arrumação da camareira. A camareira, quando ela recolhe a roupa que o paciente... olha, a gente se misturando com o paciente e com o hóspede. Que o hóspede identificou que ele quer que vá para a lavanderia para passar. Quando ele retornar e ele encontrar no cabide aquela roupa passada, isso é um detalhe que para ele é muito valioso. É o básico do que a gente fala de ser humano querer ser visto, né, individualmente. Exato. Então, e outra, você não precisa de mágica para adivinhar nada disso, né? Você tem sistema onde você pode colocar observações sobre o seu cliente, o seu hóspede, o seu paciente. Anote ali no sistema as preferências dele, como ele gosta. A gente já tem alguns locais, alguns dentistas que antes do paciente ser atendido, mandam um pequeno formulário, a gente já viu e já treinamos para isso, perguntando as preferências musicais do paciente, por exemplo. Então, quando ele chega para um tratamento que às vezes até vai ser doloroso, a música ambiente é a gosto dele, é agradável para ele, traz conforto, traz acolhimento. E ele está vendo que ali ele foi visto, ele é importante, né? E então, esses detalhes que a gente chama até de small data, né, que são os pequenos detalhes que passam desapercebidos, fazem toda a diferença na hora da gente mostrar para o paciente que ele está no centro, que é ele que importa para a gente, que a gente pode ter 300 pacientes, mas cada um tem a sua importância para a gente, né? E você falou uma palavra aí muito importante, né? O conforto que traz ao paciente. Mas esse conforto, ele vai além de uma poltrona muito confortável. Sim. Ele vai além. O conforto não é sobre móveis, não né? é sobre móveis. O conforto é sobre o horário marcado. O conforto é sobre o que nós falamos na pirâmide da experiência, que é reduzir o esforço. Quando um hóspede, por exemplo, ele tem uma dificuldade, ele precisa urgente de um alfaiate, por exemplo. E aí cada coisa deve acontecer na hotelaria. Aí, nossa, muita coisa. E o concierge ter os fornecedores ali, ele foi percebendo que podem precisar de um alfaiate. Perfeito. Se o primeiro perguntou, então pode agora acontecer novamente. Pode acontecer. Então você vai atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes. E isso sim é que eles vão percebendo, nossa, eles resolvem o meu problema. Exatamente. Eu chego, eu vou resolver ali. E também pequenas concessões. Né, um voo que, por exemplo, chegou atrasado e você perdeu o horário do café. Sim. Então, você fazer uma exceção. Você levar o café para ele no quarto. Exato. A gente teve uma experiência muito bacana em família. A gente foi para um hotel no Nordeste. Nós sairíamos antes do horário do café. E aí, quando a gente chegou na recepção para fazer o check-out, tinha um kit com o nosso nome escrito à caneta, desejando boa viagem. Aquilo ficou tão marcado, nem era o melhor dos hotéis, mas foi uma delicadeza, um carinho tão grande, né? De se preocupar, da gente não ir com fome, pegar o avião. Então, essas experiências são as que marcam e as que fidelizam, a gente tem que lembrar disso, né? E dando sequência ao processo, marca, fideliza, gera retorno, gera, né, lucro para a empresa e aí melhora-se a experiência baseada no lucro que a empresa teve, que o consultório teve. Então, são elos que se complementam o tempo inteiro. Mas sempre, em todos os momentos, são sustentados por uma gestão atenta aos detalhes, eficiente. Método, processo, Exato. Treinamento. Constância. É isso aí. E é exatamente isso. A gente fala, às vezes, de atraso, que parece uma coisa tão banal, mas é tão importante para um paciente, né? Ele saber que ele vai chegar no local e ele vai poder marcar algum outro compromisso naquele período, porque ele vai ter um período para passar por uma consulta. A gente escutou já de pacientes falando em clínicas, poxa, quando eu vou naquela clínica, eu já nem marco nada, porque eu não sei que horas eu vou sair.
Isso é uma falta de respeito ao tempo do paciente, né? Então você não está olhando para ele como um indivíduo, é como um atendimento em série. Quem vier na sequência vai ser atendido no tempo que der. Então a experiência é sobre isso, sobre olhar para as pessoas e respeitá-las na sua totalidade. O tempo, o gosto, as preferências, né? Saber se, por exemplo, na sua clínica você vai oferecer um cardápio. Perfeito, mas o processo desse cardápio ser feito importa e o que o seu paciente espera desse cardápio importa. Você costuma atender diabéticos, hipertensos? Você precisa olhar para esse cardápio levando em consideração o perfil do seu paciente ou ter opções caso algum deles seja intolerante ou não possa comer algo que você esteja oferecendo. Não é sobre o que você gostaria de oferecer, é sobre o que o seu paciente gostaria de receber. E por isso que envolve constância, por isso que envolve gestão. Porque se você apresenta esse cardápio, você já gerou expectativa nos seus pacientes que você tem esse cardápio. Exato. Ele já sai de casa sabendo que ele vai ter o bolinho de banana maravilhoso do local. Sim. X. O cappuccino feito diferente. O cappuccino com uma receita autoral. Ele vai já vincular aquilo. Sim. E aí todo esse processo, num determinado dia, não tem. Você tem essa quebra de expectativa, totalmente. Isso é muito negativo. Sim. E por isso que a gente fica repetindo e falando, e por isso que nós falamos aqui hoje do carrinho da camareira, porque precisa de processo, de método, de treinamento, de conhecimento e constância. Exato. Dessa forma a gente gera valor, dessa forma a gente tem excelência, e é só dessa forma que você tem lucro. E aí a gente, de novo, vem falar sobre a gestão, né? O que nós acreditamos? É muita coisa para um médico cuidar de tantos detalhes, tantos processos, né? Tantas coisas que precisam ser vistas diariamente para continuar acontecendo. E ainda, se especializar, ir para o seu congresso, buscar novas tecnologias, correr atrás do mercado que está numa velocidade absurda e ainda ter que cuidar de tantos detalhes. Então, a gente tem a certeza absoluta que existisse profissional antes do médico para absorver isso e fazer a empresa funcionar enquanto ele foca, no cuidado com o paciente e 2, na expansão e no crescimento, porque isso sim depende da participação do médico, é muito pouco ele ficar dando passos para trás para cuidar de detalhes de gestão, que fazem a roda girar ali, são tão importantes, mas podem facilmente ser delegados para um gestor que esteja capacitado, que saiba o que está fazendo e que tenha esse olhar para a experiência, que é o que a gente tem a certeza absoluta que é o que gera a fidelização do paciente. Que é justamente esse gestor qualificado, que tenha esse olhar, que lá na história do frigobar, da cartilha que está em cima do frigobar, divulgando que tem spa, que tem massagem, mas que não está sendo visto por nenhum hóspede, porque está lá em cima de alguns itens, chocolate, barrinha de cereal, que fica tudo em cima ali do frigobar, porque não é uma coisa de dentro, e está ali essa cartilha. Olha, nós temos spa, nós temos massagem. Qual é o olhar de um gestor numa clínica para a percepção que ele tem que ter? 360 dos detalhes. Aquele serviço que eu estou oferecendo, eu estou comunicando bem? E outra, ele está chegando até o meu paciente, ele está enxergando benefício nisso também? Da forma que ele precisa? Exatamente, exato, é perfeito. isso. E ainda temos, né, o pós de tudo isso, porque a experiência não termina quando o paciente sai da clínica, muito pelo contrário, né? Sim. Todo follow-up, todo o contato pós, assim como no hotel, a gente continua recebendo os e-mails de promoções, de tarifas especiais. De eventos especiais, que vão acontecer, convites. Até programas de fidelidade, tudo isso é espelhado nas clínicas. A gente pode usar o e-mail marketing, a gente deve usar o follow-up. A gente sempre fala, venda é relacionamento. Exato. Quer vender novamente para aquele paciente, quer tê-lo de novo no seu espaço, mantenha relacionamento com ele. Pode ser via WhatsApp, periodicamente, não é todos os dias, mas a gente tem uma frequência para que isso aconteça, para que o seu paciente não esqueça de você
Primeiro, pela memória que você gerou nele, mas segundo, pelo contato que a gente vai continuar fazendo, né? Então, a experiência não termina nem naquele momento, nem com aquele paciente, porque ele tem família para quem ele vai indicar. Não termina. Não termina A verdade nunca. é que não termina. Ele vai fazer né? as indicações e a fidelização é justamente isso. É ele ser fiel e ainda trazer as indicações dele para serem atendidas naquele profissional, né? É o que nós falamos, como eles podem ser multiplicadores. Sempre são. Né? A experiência positiva, você o tempo todo você está falando. É isso. E um gestor assim, alinhado e com foco, né, com essa visão 360, consegue perceber os detalhes que podem melhorar a experiência em coisas muito pequenas. Então, perceber ali que aquela cadeira da espera, né, da recepção não é tão confortável, ou com um paciente com sobrepeso não fica confortável numa certa poltrona, sugerir para o médico a troca desse mobiliário, né, ou entender, olha, da forma como a gente está comunicando, o lembrete de consulta não está funcionando, vamos tentar fazer diferente. São milhares de detalhes que o médico não precisa fazer, mas que fazem toda a diferença. E, na verdade, nós poderíamos ficar horas e horas e horas falando, porque tudo é processo, tudo é método. Então, nós poderíamos falar de muita coisa, né? Da governança, da lavanderia, do comercial, Tudo. do estoque, do estacionamento, da recepção. Mas eu acho que a mensagem principal é essa, que precisa que a gestão sustente a experiência. Sempre. E isso mesmo quando a gente estiver falando de um consultório com uma secretária Com certeza. apenas. Porque mesmo tendo uma pessoa ali para auxiliar o médico, ele precisa ainda assim dos processos funcionando. Previsibilidade. Ele precisa fazer compras, então automaticamente, mesmo que micro, ele tem um setor ali financeiro, ele precisa de um controle de estoque. No início, se não for um gestor para uma clínica um pouco maior, que a secretária esteja capacitada e pronta para ter essa visão para todos os pontos da jornada do paciente, para cuidar dele com totalidade, né? Exato. Eu acho que é isso, né? Acho que porque senão nós poderíamos falar muitos processos aqui, mas eu acho que ficou claro, assim. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, fazendo esse paralelo entre hotelaria e experiência do paciente. Não é à toa que nós nos unimos com esses olhares tão focados para o cliente no centro, tanto na saúde e trazendo toda a bagagem e a expertise da Renata na hotelaria também. E a gente espera que você esteja cuidando muito bem dos seus pacientes, que tenha tirado proveito desse conteúdo. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, Sócias da Experiência, e em breve a gente vai estar aqui com um novo episódio para vocês. Obrigada e até a próxima.